Dios. Ahí va. ¿Ya empezamos? Sí. Buenas noches a todos los presentes, a las personas que se conectaron hoy, a las que están hoy pendientes de esta live, que es muy importante para el conocimiento de todas las carreras de salud. Sin embargo, hoy damos bienvenida al primer ciclo de conversaciones del movimiento y creación y reconocimiento de las carreras de salud colectiva en toda América Latina, en el cual esta noche estaremos abordando la temática el coronavirus en la perspectiva de salud colectiva en la situación actual, en este caso de Haití. Esta noche tenemos un invitado muy especial, el cual va a abordar este tema de Haití. Es el licenciado Wendy Ledix, que él es nacido en Haití, residió en el Brasil, donde estudió la carrera de salud colectiva en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, la UNILA, y actualmente está estudiando maestría de salud pública en la Universidad de San Paulo. Así que te damos la bienvenida, Wendy, a esta live. Espero que te sientas cómodo y que puedas aportarnos mucho, y sé que va a ser demasiado sustancioso para todos los que estamos asistiendo a esta live. Muchas gracias. Buenas noches. Te escucho, puedes seguir. Es un placer para mí recibir la invitación del MOCASAC para hablar sobre la situación actual de Haití desde una perspectiva de salud colectiva. Por unanimidad, nosotros decidimos hacer la presentación en portugués. Entonces, antes de empezar a hablar en portugués, yo quiero saludar a todos los compañeros latinoamericanos y também a todos os telespectadores. Bom, boa noite. Nós vamos começar a falar sobre a situação atual do Haiti, né, do coronavírus. Basicamente, eu preparei um plano de fala, certo? Eu vou apresentar o Haiti, a crise econômica e política pela qual o país estava passando e a chegada do coronavírus. E depois as medidas que foram tomadas pelo governo e a recepção dessas medidas por parte das comunidades, né, do povo haitiano. E depois eu vou falar também sobre como o povo está lidando no combate à Covid-19. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre o papel, a possível atuação do bacharel em saúde coletiva no cenário mundial atual. Bom, desde antes da pandemia, o país, o Haiti, estava passando por uma crise política, consequentemente econômica. Logo depois do terremoto de 2010, viemos assistindo no Haiti uma série de reivindicações em relação à corrupção, à má gestão de recursos para fazer com que o país possa se reerguer. Então, em meio a tudo isso, em meio à instabilidade política, chegou o coronavírus no Haiti. Então, vale lembrar que desde 30 de janeiro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou coronavírus como pandemia. Passou da fase epidêmica à fase pandêmica. E o primeiro caso de coronavírus chegou no Haiti exatamente no dia 19 de março, o que nós chamamos de paciente zero. A partir desse dia, o governo decidiu fechar
as fronteiras, os portos e aeroportos. E somente decidiu manter o comércio entre os outros países, né, para o abastecimento alimentar. Bom, o governo vem tomando algumas medidas. Por exemplo, um auxílio emergencial. Um auxílio emergencial de 3.000 gurdes na moeda haitiana, que seria mais ou menos 28 dólares. Porém, não há esse dinheiro é para auxiliar o pessoal, o povo, as pessoas do Haiti, mas não tem uma repetição nessa doação. É só uma vez esse dinheiro. Então, se nós pegamos o salário mínimo do Haiti, esse dinheiro nem é a metade do salário mínimo. E, segundo o Banco Mundial, o Haiti tem uma população de quase 11 milhões de habitantes. 6 milhões está abaixo da linha de pobreza, vivendo com menos de 2,4 dólares por dia. E tem uma densidade populacional grande. Muita gente para pouco espaço. Quase 11 milhões de pessoas para um espaço de 27.750 quilômetros quadrados. Então, a possibilidade de propagação da Covid-19 é muito alta. Além do auxílio emergencial, do isolamento e distanciamento social, vem o auxílio emergencial, mas ainda não está sendo dado esse auxílio. Está tendo alguns problemas para fazer com que esse dinheiro chegue na mão do povo. Por ser um país com pouco recursos financeiros, o Haiti conta com o apoio de ONGs nacionais e ONGs internacionais também. Até porque, em 2013, 64% do orçamento do sistema de saúde no Haiti é financiado por ajuda internacional. Então, nós temos um sistema, o Haiti em si tem um sistema de saúde que não está sendo autossuficiente. O Ministério de Saúde está à frente deste combate ao coronavírus, né? E o Banco Mundial do Desenvolvimento já doou 50 milhões de dólares ao Haiti para combater a Covid-19. E também, das 50 nações que fazem parte do grupo que a ONU vai dar 2 bilhões de dólares, o Haiti faz parte. E o governo apresentou um plano de 37 milhões só para combater o coronavírus. Bom, agora, vamos ver a situação como que está. Se o coronavírus chegou no Haiti exatamente no dia 19 de março, até agora, como que está a situação? Até agora, o Haiti tem 1.669 casos suspeitos, né? Só hoje detectaram 39 novos casos. E de casos confirmados tem 310. Ok? Mas o que é possível descobrir é que a taxa de letalidade é muito alta do que a taxa de pessoas recuperadas. Por quê? Dessas 310 pessoas, casos confirmados, há 19 curadas e 30 mortes.
desculpa, 20 mortes, ou seja, 20 mortes e 19 curadas, já dá para ver que a taxa de letalidade é muito mais alta do que a taxa de pessoas recuperadas. E agora, como essas medidas chegam à população? Bom, nas comunidades, exigir o isolamento social radical é fácil, mas agora fazer com que essa medida seja aplicada parece ser uma utopia. Muitas pessoas numa casa só não tem como fazer esse isolamento e no Haiti, pela sua precariedade de vida no Haiti, por ser um país empobrecido, não tem como todo mundo ficar isolado, porque muitas pessoas não conseguem fazer um planejamento alimentar por mais de um dia. Ou seja, as pessoas pensam em comer hoje. O que vamos comer hoje? Vamos sair para poder conseguir dinheiro para comer. Então, não tem essa possibilidade das pessoas planejarem a alimentação por um mês, por uma semana. Então, essas pessoas mais precárias vão ter que sair, além dos trabalhadores essenciais, né? Essas pessoas mais precárias vão ter que sair para para conseguir se sustentar no dia, ou planejar o próximo dia. Então, o isolamento social é quase uma utopia. Mas o povo está, sabendo das suas fragilidades, está contribuindo com a aplicação da medicina tradicional e do uso de máscaras. Né? Ao sair, o povo está usando máscaras, está fazendo chá. Como não tem testes para todo mundo, e nós sabemos o lado assintomático da Covid-19, ou seja, a pessoa pode estar com a doença, mas não manifesta nenhum sintoma. Então, o que nos resta agora é fazer o isolamento social. Para quem não puder, usar máscara e se cuidar, lavar as mãos. Mas nem todo mundo consegue lavar as mãos, porque o saneamento básico não chega em todos os lugares no Haiti. Bom, o povo, a indústria têxtil, está fabricando máscara para distribuir à população, e algumas pessoas autônomas, costureiras, estão produzindo máscaras ou para vender a baixo custo, a baixo preço, e para doar também. E o povo, ainda com a chegada, vendo que pessoas estão padecendo de verdade da Covid, está se conscientizando, né, da presença, da existência da Covid-19. Bom, nesse combate à Covid-19, o inimigo, o vírus, é invisível. Porém, nós sabemos que o vírus pode estar em seres vivos. As medidas mais eficientes, como não tem nenhum remédio ainda, nenhum remédio cientificamente comprovado, não tem ainda, o interessante é fazer teste em massa, na população toda. Além de usar máscaras, lavar as mãos, né, de praticar as medidas preventivas. Teste para a população toda é uma medida que seria eficaz e eficiente. Por quê? Porque quando você consegue saber todas as pessoas que têm esse vírus, você consegue combater melhor o vírus. Não dá para ver o vírus, mas dá para ver as pessoas que estão com o vírus.
certo? Então, é a melhor forma de combater, uma das melhores formas de combater a Covid-19. Bom, Wendy, me gustaría hacerte una pregunta. sim, En realidad esta pregunta es más personal. En las otras lives que hemos tenido anteriormente, se han hecho varias veces esta pregunta y me pareció muy interesante porque lo nombraste en lo de correr de tu charla ahorita. Hablaste sobre las medicinas, la medicina tradicional, la medicina caserita, la que todos, pues, la mayoría de las abuelas nos dejaron como enseñanza y que a mí me parece que es espectacular. Eh, es interesante que lo mencionaste porque, pues, creo yo, obviamente, que en cada país, en cada ciudad inclusive, y también las tradiciones de familia y ancestros, se utiliza un método de medicina tradicional dependiendo a todo esto lo que mencioné anteriormente. Me gustaría mucho saber cuál es la que usan en Haití. En Haití, o sea, un ejemplo, voy a dar un ejemplo en mi caso. Yo que vivo, vengo del Amazonas, se usa té ese de menta, eh, cosas como esas, pero son muy pocas para usarlo porque primero, pues, por ejemplo, lo recomienda, pero casi no hay en mi ciudad. Entonces recurren a lo que enseñaron las abuelas, como dije anteriormente, jengibre, limón, miel, entre otras. Entonces me gustaría saber en Haití, porque obviamente eso va a cambiar para país, para ciudad, como dije ahorita. ¿Cuál usan allá? ¿Cuál es el que recurren las personas allá para hacer caseras? obrigado pela pergunta. No Haiti há uma grande diversidade de plantas medicinais. Em tempo da Covid-19 agora, o povo, as pessoas que fazem uso da medicina tradicional, essas pessoas estão usando gengibre, limão, tem outros tipos de plantas, por exemplo, em crioulo tem o açorroci, é uma folha, é uma planta que as pessoas tomam, né, para limpeza interna. Tem muitas outras plantas também que as pessoas estão usando. O que vem acontecendo é que depois do paciente zero, né, o primeiro paciente, a primeira pessoa detectada com a Covid-19, as pessoas mais frágeis, especificamente, essas pessoas começaram a adotar as medidas que elas têm, as crenças populares. As pessoas começaram a usar essas práticas. E, pelo que eu venho acompanhando das compras internacionais de equipamentos da parte do governo, não há uma compra massiva de testes. Então, não tem como saber quem está ou não com o vírus. Não tem como testar toda a população haitiana. Não tem. Houve 5 entregas de mercadorias, de EPIs. Porém, não há nenhum teste. O país já havia comprado testes, mas eram insuficientes para a população toda. Então, por isso que boa parte da população, sabendo das fragilidades, né, recorre ao uso da medicina tradicional. Bom, está tendo uma falta de planejamento em tudo isso. Agora, qual seria a possível atuação do bacharel em saúde coletiva no cenário mundial atual? Como o curso de saúde coletiva em si é um curso novo no Brasil. Algumas universidades estão tendo esse curso a nível graduação, sob nomenclaturas diferentes, saúde coletiva, saúde pública. Por exemplo, na USP, Universidade de São Paulo, tem a graduação em saúde pública.
na Unila, é saúde coletiva. É um curso novo. Bom, esse curso de graduação está tendo como base um tripé. Ciências sociais e humanas em saúde, epidemiologia e políticas, planejamento, gestão, avaliação em saúde. Então, nessa fase pandêmica, um profissional em saúde seria uma figura muito crucial para combater a Covid-19. Por quê? Porque esse sujeito, esse profissional, já tem uma base nas ciências sociais e humanas em saúde. Com as ciências sociais e humanas em saúde, nós conseguimos entender o modo de viver da população. Nós conseguimos entender como essa população vem evoluindo. Então, entender o povo, entender a população, é uma forma de pensar em medidas eficazes e eficientes. Da epidemiologia também, tendo o perfil epidemiológico de uma população, já é uma base para traçar medidas futuras, né? Medidas preventivas. E, no que tem a ver com a política, gestão e avaliação em saúde, tem muito a ver, gestão em saúde, tem muito a ver no cenário atual. Então, Sim. o profissional em saúde coletiva é uma grande figura no cenário atual e deveria ser uma reivindicação a nível continental, mundial, o reconhecimento do trabalho, da capacidade desses profissionais. E hoje em dia nós temos uma saúde médico-centrada, que vê o médico em tudo, o médico na gestão, o médico quase em tudo. Até o porteiro de um hospital pode ser médico. Então, só para você Sí, ver, né, la magnitud, que sí. é, né, a saúde atual. Então, na gestão, nós poderíamos, os sanitaristas poderíamos atuar perfeitamente bem. Mas agora, Wendy, hay otra pregunta. Esta sí ya la hicieron aquí las personas que están viendo nuestra live. Es de Robert Gutiérrez. Nos hace una pregunta. En este caso, dice, Wendy, ¿de qué forma la República de Haití está realizando las tareas de vigilancia fronteriza con la República Dominicana? ¿Cuáles han sido las intervenciones o propuestas por el Estado? ¿Existe algún tránsito entre las naciones o está completamente cerrada la movilidad? bom, a partir, só retomando, a partir da, depois de detectar a primeira pessoa portadora da Covid-19 no Haiti, o governo decidiu fechar as fronteiras. Mas uma questão histórica que data de muito tempo tem o tráfico ilegal e o tráfego ilegal também de seres humanos, de mercadorias entre a República Dominicana e o Haiti. Mesmo assim, mesmo depois dessa medida, há infiltrações, mas a República Dominicana, por sua parte, já reforçou a intervenção militar à região de fronteira. O Haiti, depois de fechar a fronteira, está tendo uma vigilância mais rígida do lado dele. Mas só que isso não impede a, a circulação, só que diminui a circulação. Porque muitas pessoas que estavam vivendo na República Dominicana estão voltando para o Haiti, mesmo com essa medida dita rígida. Né? Casos de deportações também continuam. Deportações de haitianos que moravam na República Dominicana, deportações de haitianos que moravam nos Estados Unidos, esses casos, né, essa prática continua. Mas só que
a vigilância sanitária, a dita vigilância sanitária, em tempo de Covid-19, está testando as pessoas deportadas, né, as pessoas que estão cruzando a fronteira entre o Haiti e a República Dominicana. Não sei se eu respondi a pergunta por inteira. Bueno, toca que Robert nos interactúe aquí en nuestra live para ver si alcanzaste a responder lo que él realmente quería. Pero es interesante ver eso porque muchas veces ocurre esto de que cuando cierran la frontera de un lado, pero del otro país, etcétera, tiene otras formas de intervenir. En ese caso, lo digo porque en donde vivo también es frontera y pasa mucho esto. Entonces, tienen que llegar como un acuerdo. Es interesante ver cómo los países tienen que interactuar para poder, digamos que hacer esta intervención sanitaria. Sí. Peor ahora en estos casos de virus, ¿no? Wendy, nos gustaría mucho saber también, bueno, saber qué opinas tú, si hace falta, si sabemos que hace falta un sanitarista en nuestro curso, en Haití, en todos los países, yo creo que en todo lado somos necesarios como profesionales, pero ¿cómo creerías tú que nosotros entrando al combate ahorita en este exacto momento con el virus del COVID en Haití, cómo haríamos para entrar y tener la primera intervención? ¿Cuál sería esa intervención, creerías tú, que podríamos hacer si entráramos a intervenir, pero en este caso, obviamente, de la perspectiva ahí en Haití, ¿no? Bom, no Haiti, a carreira de saúde coletiva não existe. E a atuação da vigilância sanitária, né, pelo meio do Ministério da Saúde, especificamente depois de fechar as fronteiras, portos e aeroportos, de controlar as entradas pelo teste, só teste de temperatura, porque não tem testes para detectar, não tem testes suficientes para detectar o vírus nas pessoas, só testes de temperatura. Então, uma pessoa pode estar com temperatura normal, isso não quer dizer que a pessoa não está com o vírus, né? Uma pessoa assintomática. O interessante seria além de fechar as fronteiras, portos e aeroportos, controlar a entrada de mercadorias também, porque o vírus pode chegar no país com a entrada de mercadorias, né? Sim, as pessoas que levam as mercadorias por via marítima e também as pessoas que vêm de fora, porque na República Dominicana há uma taxa de letalidade muito alta. As pessoas que vêm da República Dominicana deveriam ficar em quarentena por um período de tempo, o recomendado 14 a 15 dias. E essas pessoas, além de medir a temperatura delas, deveria ter testes para essas pessoas. E a criação de hospitais de campanha também. Além de ter equipamentos, o Haiti não tinha, antes da Covid, não tinha só 500 leitos de UTI, menos de 100 respiradores. Então, é só agora que o país passou a comprar esses equipamentos fundamentais, né? Reforçar o sistema de saúde público. E até agora no Haiti nós não temos um sistema que está funcionando bem. A saúde privada ocupa mais do que 70% do sistema em si. E muitas coisas que têm a ver com o nascer, o viver, o adoecer e o morrer
das pessoas ficam na mão do setor privado. Então, a saúde de uma população deveria estar sob o controle do setor público, do Estado. Então, Sí. a minha atuação como profissional da saúde, como sanitarista, seria não só se focar só na pandemia, focar no bem-estar das pessoas. Seria reforçar o sistema de saúde, atingir a meta de quantidade de leitos por 1.000 ou 100.000 habitantes, mas antes de tudo é preciso criar um Estado forte para dar conta, porque, como eu falei no início, em 2013, 64% do orçamento do sistema de saúde no Haiti veio de ajudas internacionais. Então é preciso ter um Estado forte, reforçar o sistema de saúde e fazer com que o país produza um país autossuficiente, óbvio, com relações internacionais, com intercâmbio, né? Mas um país que consiga responder às suas necessidades, né? Sair Sí. dessa questão da ajuda internacional crônica. Aparte que se vuelve, creo yo, que un confort, ¿no? Como que salirse de esa zona de Sim. confort y ver que tiene que suplir ellos mismos. Antes te interrumpo un poco porque tenemos otra pregunta. Esta es direccionada de María Cañón. Pregunta, ¿cuál es la situación de los trabajadores en salud en Haití? Eso sí me parece literal una pregunta súper importantísima porque todos los meses estamos sufriendo, creo que con esta situación. Puedes seguir. Então, essa pergunta é uma pergunta clássica. Uhum. É uma pergunta a nível mundial em todos os sistemas, em todos os países. Nós sabemos que tem os trabalhadores estão supercarregados, estão passando por fases de estresse, a demanda é muito alta, alguns trabalhadores nem estão conseguindo equipamentos de proteção individual. Todos os trabalhadores estão sujeitos a adquirir a Covid-19, né, pela aproximação com pacientes. Então, é a categoria, além das pessoas que já estão além dos pacientes, é a categoria mais frágil de ser padecida pela Covid-19. Então, há estresse, angústia, há uma série de transtornos mentais, porque muitos não sabem mais o que fazer, querem ajudar, mas não está tendo como ajudar, não está tendo materiais nos hospitais. E quando a gente vê os números das pessoas que morrem pela Covid-19, são só números, mas a gente passa a entender melhor quando a Covid entra na nossa família, ou quando a Covid passar a matar pessoas próximas. Então esses números vão se Sí. transformando em nomes, pessoas. Vamos a hacer una última pregunta porque casi se nos acaba la live. De Fernanda Paiva. Es una otra pregunta que dice, ¿existe alguna medida legal tomada por la República Dominicana para deportar a los migrantes haitianos sospechosos de COVID en el país? Específicamente, dado el histórico de la expulsión de los habitantes haitianos de ese país. Belíssima Fernanda pergunta. Paiva. Belíssima pergunta da Fernanda Paiva. Medida legal, não, pelo que eu sei até agora, até onde chega o meu conhecimento, não há uma medida legal para deportar pessoas com a Covid-19.
haitianos na República Dominicana com a Covid-19. Porém, desde sempre, a República Dominicana vem implementando, vem adotando medidas de deportação de haitianos ilegais no território dominicano. Né? E dentre essas medidas, tem uma que é a questão de tirar a nacionalidade aos dominicanos de ascendência haitiana. Aí começou a piorar a situação. Os dominicanos de ascendência haitiana, porque historicamente os haitianos sempre têm atravessado a fronteira para trabalhar em vários setores, especificamente na corte, nas plantações de cana-de-açúcar. Então, não há medida legal para deportar haitianos com coronavírus, mas sempre o governo dominicano vem implementando medidas de deportação em massa de haitianos. Ok. Yo creo que alcanzamos a hacer una última pregunta. Dice Felipe Almeida, me gustaría saber cuáles son los profesionales que están actuando en gestión y planeamientos para amenizar la situación. Então, ¿cuáles serían estos profissionais? Os profissionais no Haiti, já que não há sanitaristas, são médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, certo? E outros profissionais, por exemplo, pessoas que atuam na limpeza, que, segundo muitos países, são também profissionais da saúde, certo? Porque essas pessoas estão fazendo um trabalho crucial à manutenção da saúde, não só dentro do hospital, mas também na população toda, os profissionais de limpeza. Entiendo. Creo que para finalizar te puedo hacer la pregunta mayor, que es, ¿tú qué opinas de este movimiento que se ha creado recientemente, que es el MOCASAP, Movimientos por el Reconocimiento pues de nuestra carrera, ¿no? En Latinoamérica? ¿Tú qué opinas sobre este movimiento? Bueno, é um movimento fundamental, porque o reconhecimento da carreira do profissional em saúde coletiva é crucial, não só porque estamos em fase pandêmica, mas na manutenção de bons sistemas de saúde, na gestão dos sistemas de saúde. É preciso ter profissionais como sanitaristas para atuar nessas linhas de gestão, de planejamento, de políticas em saúde, educação em saúde, projetos de conscientização, né, especialmente neste momento atual, nós precisamos muito, nós enxergamos a necessidade de ter pessoas para atuar na educação em saúde. Então, aí que está o nosso desafio, o desafio do mundo, não só um desafio da América Latina, é um desafio do mundo de reforçar os sistemas públicos de saúde, integrando essa nova categoria, né, inserindo essa nova categoría de profesionales. Sí, yo también creo que este movimiento va a llegar muy lejos, esperamos que sí. Bueno, de verdad te damos muchas gracias por haber participado en esta live, fue demasiado sustancioso poder aprovechar de diferentes países y haber incluido a Haití, fue de verdad demasiado genial. Entonces, muchas gracias, Wendy, por tu participación, por habernos colaborado. Estamos de la mano como profesionales en esta carrera, pues que creo yo que es hermosa, que debería ser más reconocida, que lamentablemente no lo es, pero sé que lo será. Entonces, otra vez muchas gracias y pues nada, todo contra el coronavirus. Todos contra o coronavírus, a Covid-19 e quem puder, fique em casa.
E Literal. todo mundo deveria ter um cuidado acima do normal. É um grande Así es. prazer para mim ter recebido o convite do Mokasai. Muitíssimo obrigado. Gracias.